Você já parou para se perguntar por que é tão difícil sentir? Sentir todas as suas emoções, seja ela a tristeza, a raiva, o ressentimento ou até mesmo a alegria em sua plenitude. A verdade é que aprendemos desde cedo, muitas vezes ainda na infância, que sentir dói, nos deixa vulneráveis. E assim a gente vai desenvolvendo estratégias para sobreviver sem que tenhamos que entrar muito em contato com essas emoções, especialmente as emoções desconfortáveis. Então a gente começa a ignorar, se anestesia, racionaliza, tenta se afastar da emoção, criando até um certo tipo de aversão a determinadas emoções. E a gente vai entorpecendo até mesmo o próprio corpo, seja através de medicamentos para induzir o sono, ou até mesmo através de substâncias químicas, como o álcool, que entorpece a mente. No fundo, a gente tem medo de ser engolido por nossas emoções. A gente tem medo de que a tristeza ela nunca passe, de que ela fique por um longo período de tempo com a gente e a gente fique naquele lugar desconfortável, nos sentindo mal internamente. A gente não quer olhar para essa tristeza, temendo de que ela não vá embora. Nós também cultivamos um certo medo de que a raiva nos torne pessoas ruins, porque é proibido sentir raiva. A gente tem uma certa resistência em assumir que a gente está sentindo raiva em determinadas ocasiões. E também medo de que o medo nos apequene, nos trave, nos impeça de seguir na vida expandindo. Mas o que acabamos esquecendo é que fugir também custa caro. Quando a gente foge de uma emoção, na verdade ela não desaparece. Ela fica apenas debaixo do tapete. A gente está jogando ela debaixo do tapete como se ela estivesse desaparecendo, mas isso é uma ilusão. A emoção ela fica lá guardada e a cada situação que a gente experiencia e ela retorna, ela vem com mais força, até que a gente seja quase que obrigado a olhar de frente para ela e realmente aprender a lidar com ela. Se a gente conseguir se lembrar no momento que aquela emoção desconfortável chega, de que na verdade ela chegou para nos ensinar algo, a relação que a gente vai estabelecendo com essas emoções vai se tornando mais leve. E assim a gente pode ir se abrindo para de fato nos questionar internamente o que essa emoção veio para nos ensinar, o que ela tem para nos ensinar naquele determinado momento que ela apareceu. Se a gente não souber fazer isso, o que pode acontecer é que a gente vai somatizando as emoções em nosso corpo, ao ponto de desenvolver doenças psicossomáticas. No corpo físico, por exemplo, essa emoção que fica por muito tempo escondida, sem que a gente aprenda a colocar luz sobre ela, ela vai primeiramente desenvolvendo tensões em nosso corpo, até que ela vai se transformando numa doença até mais grave. Na mente, essas emoções elas refletem em forma de pensamentos repetitivos que podem ir gerando uma certa ansiedade e depressão. Nas relações, por exemplo, essas emoções que não são vistas com mais clareza, elas podem se transformar em reações desproporcionais, que vão nublar a nossa comunicação e a qualidade das nossas relações. Não tem jeito, mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo que está sendo evitado vai cobrar a nossa atenção, vai pedir para que a gente aprenda a olhar com mais consciência, colocando uma certa clareza sobre tudo o que a gente está pensando e sentindo. A solução para isso é saber que, do ponto de vista psicoterapêutico, as emoções elas vêm como mensageiras. Elas não vêm para nos punir, elas vêm para nos mostrar algo que precisa ser visto, compreendido e integrado dentro de nós. Precisamos assim perceber que o problema não está na emoção em si, seja ela qual for, mas sim na nossa resistência a elas. E assim a gente chega no auge dessa conversa, que é responder a grande pergunta: o que a gente pode fazer para transformar positivamente a nossa relação com todas as nossas emoções? A resposta é muito simples, porém muito corajosa. É simplesmente você parar e sentir a emoção. É você perceber qual é a emoção que está chegando. Muitas vezes, quando a gente sente algo desconfortável, a gente não sabe nomear. A gente não sabe nem dizer
que tipo de sentimento nós estamos sentindo. Isso reflete a nossa total desconexão com nós mesmos, né? A gente esquece de olhar para dentro porque passamos a maior parte do tempo distraídos com tudo aquilo que está ao nosso redor. E eu até entendo, porque se distrair é muito mais confortável do que a gente escolher entrar em contato. Mas cedo ou tarde você vai ter que olhar para o seu desconforto e você vai ter que aprender a lidar com ele com a mente mais madura. Quando eu digo para você parar e sentir, não é para você se afogar naquilo que sente. É para você aprender a testemunhar com presença aquilo que está aparecendo na sua vida. E aqui eu cito a experiência e o exemplo da prática meditativa, porque a intenção da meditação não é tornar a mente vazia, mas aqui é você aprender a voltar o olhar para dentro e a perceber os movimentos que estão se passando internamente. Através da prática meditativa, você vai aprendendo a afinar o instrumento mente para que você mude a sua percepção, mude a sua interpretação frente àquilo que lhe aparece, especialmente as suas emoções e a forma como você se relaciona com ela. A partir do momento que você aprende a ter um bom relacionamento com suas emoções, você vai se preparar para poder ter um relacionamento positivo com todas as outras pessoas que estão à sua volta, especialmente as pessoas mais próximas de você, especialmente aquelas relações que têm mais proximidade, que têm mais intimidade. Então você vai reconstruindo o seu padrão mental. Você vai colocando nele um novo olhar. E aqui eu gostaria de chamar a atenção também para que a gente pudesse despertar a consciência de que treinar meditação é você também treinar a sua paciência. E quando você começa a treinar a sua paciência, primeiro consigo mesmo, você também vai ser capaz de treinar a paciência em qualquer outra relação. Porque a sua relação mais próxima que você tem é aquela que você tem consigo, certo? Então, essa é a relação mais importante. É nessa relação que você precisa começar a doar tempo, a gastar um pouco mais de tempo e ter um olhar mais apurado, mais refinado para si mesmo. Quando você vai desenvolvendo essa maturidade interna de saber olhar para aquilo que você pensa, para aquilo que você sente, para as suas reações e ações, assim você vai estar pronto também para agir de forma mais paciente e tolerante com todas as outras pessoas que estão ao seu redor, dentro do seu dia a dia. Por isso que eu digo que é tão importante aprender a lidar com as nossas emoções, porque ela não está relacionada apenas com você, ela se relaciona com todo o seu entorno. A forma como você se sente impacta diretamente nos relacionamentos que você vai construindo à sua volta. E assim eu posso até dar um exemplo, né, do meu caso, que é quando antes de eu começar a praticar meditação e yoga, há 10 anos atrás, eu me recordo que, de fato, eu era uma pessoa que era vítima das minhas emoções. Eu me colocava no lugar de realmente, é literalmente isso, gente. Eu era uma vítima do que eu sentia. Então, quando eu experimentava o sentimento, a emoção de raiva, eu não conseguia me controlar. Eu tinha que explodir, eu tinha que expressar a minha raiva da pior maneira possível. Ora era gritando, ora era ofendendo. Eu sentia raiva de quem despertava raiva em mim, das situações que despertavam a raiva em mim. Eu não tinha o menor domínio sobre mim mesma. Eu não sabia me relacionar com os meus pensamentos. E é por isso que hoje eu levanto a bandeira de que a prática de yoga e de meditação realmente transformam a vida do ser humano, da pessoa que realmente decide mudar e se dedicar a essa vida mais consciente. Eu super sugiro, pratiquem yoga, pratiquem meditação, porque primeiro vai te ensinar a lidar com o próprio corpo, né? E quando eu falo o corpo, eu também incluo aqui a respiração. A gente vive numa sociedade que não sabe respirar. A respiração, ela está completamente curta, rápida, então a gente se desconecta muito fácil da nossa presença. E quando você aprende a respirar,
você vai tendo mais consciência dos locais que você se coloca, das circunstâncias que você se coloca e da forma como você se comporta frente a tudo aquilo que aparece para você. Então você vai aprender a se tornar mais responsável por aquilo que você sente, não mais de forma pesada, mas de forma leve, tendo consciência de que o outro, ele pode até ser um gatilho da tua raiva, mas essa raiva que você está sentindo, na verdade, ela já estava aí adormecida. Você só não estava conseguindo enxergar. E além de poder, não é que você vai deixar de sentir raiva, você vai, pode, hora ou outra, sentir essa raiva sim, mas você vai aprender a reagir com mais consciência, com mais sabedoria. Isso muda completamente o seu comportamento. E tem uma coisa que eu acho bem interessante, que é quando você muda, você não está beneficiando somente a si mesmo. Você está beneficiando todas as pessoas que entram em contato com você. Porque vocês já pararam para observar o quanto o nosso mundo ele está carente de mais consciência? Como as pessoas estão tão desequilibradas, tão adoecidas, e a gente vai recorrendo a fugas de entorpecer a nossa mente, seja através do sono, seja através do álcool, seja através de drogas até mesmo ilícitas, porque a gente não sabe se relacionar com aquilo que a gente sente. A gente vai se perdendo de si mesmo. E eu costumo sempre dizer de que se eu conseguir desenvolver uma mente mais consciente do que eu sou, do que eu sinto, do que eu falo, do que eu faço, eu digo que qualquer outra pessoa consegue. Porque, de fato, eu olho para trás e vejo a minha antiga Carol e consigo ser grata por ela também, porque foi aquela Carol que tomou a decisão de agir de forma diferente, de querer ser diferente. Eu lembro um dia quando eu estava sentindo uma fúria muito grande ao ponto de achar que eu realmente ia morrer, literalmente ia morrer de raiva. Eu me olhei no espelho e disse: Cara, eu não quero ser assim. O que eu faço, meu Deus, para mudar? E os caminhos da vida foram me conduzindo até essas práticas meditativas, e eu incentivo muito toda pessoa que entra em contato comigo a recorrer à prática de meditação e à prática de yoga. É claro que os resultados, eles vão aparecendo de forma gradual. Você não começa a praticar hoje e ficar muito melhor amanhã. Não, você precisa repetir todos os dias um pouco e ter paciência com o seu processo é muito importante. É claro que eu não me tornei uma pessoa perfeita. Ninguém é perfeito nesse mundo. A gente está sempre em autoaperfeiçoamento, buscando se autoaperfeiçoar. Mas perfeição, eu não acredito que vai existir. Mas a gente pode sim se tornar pessoas muito melhores, muito melhores. E é preciso que a gente incentive uns aos outros para que essa autoperfeição possa de fato acontecer e a gente progredir como ser humano nessa terra. Coloca aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto. Como você tem se relacionado com as suas emoções? Você tem fugido delas ou você tem escolhido olhar para elas com mais consciência? Ainda que você escorregue, ainda que você fale, como têm sido as suas escolhas. Eu vou adorar saber um pouco mais sobre você. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!